Então, pessoal, já estou aqui com o Glauber Ribeiro, mais conhecido como o Mago do Front-End. Eu já trabalhei com o Glauber e ele já me salvou muito em desenvolvimento front-end e acredito que esse podcast vai ajudar muito para aquelas pessoas que se identificam mais com a parte do front-end e quer trabalhar com OutSystems. Existe sim um mercado para isso, na minha opinião, e existem desenvolvimentos que são bem complexos e só um especialista front-end vai conseguir desenrascar esse desenvolvimento. Então, antes de mais, muito obrigado, Glauber, por aceitar esse convite aqui do canal da Trusted e por compartilhar o teu conhecimento e tua experiência com front-end dentro do OutSystems. Muito obrigado. Poxa, eu é que agradeço estar aqui com um cara que eu vi, vamos dizer, vim lá de baixo e crescer assim, é bem gratificante estar aí com o canal, então vamos embora. Valeu, mano. Me vi pirrainhando, foi? Trabalhando já com OutSystems. É verdade. Pô, mano. É até bom bater esse papo porque eu me lembro também da época que a gente trabalhava junto, né? Que tinha todo aquele ambiente legal, divertido e a gente se divertia enquanto Sim, trabalhava, né? Aquele ambiente bacana isso. que eu acho que é tão importante também para as empresas, né? Você vai trabalhar, você vai querer Uhum. estar num ambiente com amigos, né? Encarando aqueles desafios em conjunto, tendo a seriedade quando precisa ter, mas também tendo aqueles momentos Isso, descontraídos, né? é É, verdade. É bem saudades. legal. Com isso da pandemia, agora nem tá. O pessoal nem tá tendo muito essa interação, né? Também. É mais home office, né? Uhum. Tem aqueles videochamada pra tomar um copo junto, Também, videochamada. É legal, mas não é é, a mesma coisa também. não é a mesma coisa, isso. É verdade. E, Glauber, por onde é que eu queria começar aqui essa conversa contigo? Eu sempre começo pedindo para que a pessoa, para que o entrevistado conte um pouco da sua história sobre o OutSystems. Como é que começou, não só com o OutSystems, mas com tecnologia, né? Como é que fizesse um curso superior, não fizesse? Depois, como é que foi a primeira oportunidade de OutSystems e essa caminhada? Pode contar um pouco para nós? Sim, sim. Eu comecei, entrei na faculdade de Sistemas de Informação, passei 4 anos estudando, e Hum, aí no último, não, no penúltimo período, eu consegui um estágio para para trabalhar como suporte, uhum, era de coisa imobiliária, né? Um sistema imobiliário. hum, E aí eu dava só suporte, só explicava como usava o sistema. E aí depois eu apareceu uma vaga de front-end, e aí eu me interessei e fiz o teste, passei, fiquei um tempo lá trabalhando como front-end, e uhum, aí surgiu a oportunidade de trabalhar com OutSystems. Na verdade, no começo era para ser Solution Developer. uhum, Então, foi até na Truing que a gente trabalhou junto. sim. Então, quando eu vim para, quando eu fui para a Truing, eu acho que, vamos dizer, a turma esperava, o pessoal esperava que eu fosse fazer a parte mais, vamos dizer, de back-end do que de front. Mas aí Hum, lá, como eu sabia front-end, então lá houve a necessidade de, de eu desenvolver algumas telas, poder fazer o front-end de um certo sistema, de uma determinada empresa. uhum. E aí, como eles precisavam disso, aí eu comecei a atuar, e aí eu, vamos dizer assim, né? Cresci só nesse ramo. Bacana. E aí Mas é faz uma o área quê? que tu Faz uns gosta. 7 anos. Gosto muito. 7 anos De front-end, sim. focado aí no É, front-end. Massa. isso. Não, Glauber, Em front ali e em OutSystem, né? front e em OutSystems, né? Que é o que Que muitas é bem vezes difícil de encontrar, né? é, Porque o é bem pessoal, difícil de encontrar também. eu vejo que o pessoal subestima muito, né? Então, como é que você é um desenvolvedor OutSystems e não consegue desenvolver um aplicativo front-end, back-end? E até consegue, não é? Quando o cliente quer um Uhum. template default do OutSystems, aí tranquilo. Agora, Aí é mais fácil. agora quando o cliente quer uma coisa completamente diferente, e aí? Isso. E aí, como é que vai fazer? Então, aí é que a gente, vamos dizer assim, aí é que dá pra não só, assim,
a gente pode se prender, o AutoSystem tem muita coisa boa, tanto de componentes como de layout, de templates, de várias coisas. A gente tem muita, vamos dizer assim, muita coisa mesmo que a gente pode usar ali, mas tem, vamos dizer, tem muitos clientes que são muito exigentes e, vamos dizer, eles querem sempre bem mais coisas, né? Ah, eu quero uma tabela Uhum. que tenha, sei lá, uma árvore e seja uma tabela ao mesmo tempo. E aí tem esse scroll, tenha isso. Quando eu clico aqui, abra isso, esconda tal coisa. Então, vamos dizer, isso, assim, ainda a gente pode até tentar achar alguns componentes em OutSystems, Sim. mas nem sempre eles vão ter tudo. Então, a gente, vamos dizer, eu tenho esse desafio aí de sempre pegar essas coisas e tentar criar e vamos dizer, tentar deixar o mais próximo do que foi, vamos dizer, desenhado e que o cliente goste e que o componente fique bacana, né? Sim. Então, eu conheço, né? Já trabalhei muito contigo também e com outros front-end. Eu tento sempre puxar por isso, né? Na empresa que eu trabalho atualmente também, nós não Uhum. tínhamos um especialista front-end e como eu vim de uma experiência que eu tinha sempre tu ali para me dar um apoio com o front-end, eu vi Sim. essa dificuldade muito grande na minha equipe. Então, se você passar para pessoas que estão ali, aprendeu o OutSystems, tirou a certificação, mas você passar um layout que foi desenvolvido por um UX UI, um especialista, para uma pessoa que não é especialista front-end, ele até vai desenrascar aquilo, né? Até vai implementar, mas não vai implementar dentro das boas práticas de front-end dentro do OutSystems, que é uma parte Isso. diferente. Tu podes falar um pouco É. sobre isso? Como é que é o fluxo a partir do momento que tu recebe um layout de UX UI é, dentro de uma dessas plataformas, né? Figma, Uhum. InVision. Como é que é Sim. o fluxo? A partir disso, como é que começa o teu trabalho? Então, primeiro quando eu recebo, a gente tenta verificar se, vamos dizer, se o que ele desenhou a gente já tem OutSystems. Se tiver, vamos dizer, um caminho muito grande já andado, Uhum. mas, vamos dizer assim, quando não tem, aí eu vou partir de um princípio de, vamos ver aqui como foi que ele montou, como ele pensou, dá para fazer isso aqui em OutSystem? Na maioria das vezes dá sim. Então aí eu vou montando, separando cada bloco, vamos dizer, o bloco de layout, o bloco de menu, o bloco do header, Uhum. o bloco do footer, para ficar bem, vamos dizer, estruturado também. Com E webblocks. assim, sim, sempre com webblocks e, vamos dizer, não só essa parte de fora, mas também a parte, vamos dizer, do conteúdo, né? Existe um card que, vamos dizer, ele vai sempre se repetir em vários locais. Então a gente cria um webblock para ele estar bem estruturado, já vem com, eu já deixo para o pessoal só digitar o texto, vamos dizer, o título, já tem lá o espaço do título, fica bem mais fácil ao Uhum. invés de ele ter que estar procurando qual é a cor da fonte, não, ele vai só puxar o bloco, botar na tela, digitou o texto, já vai ficar com o texto no padrão que o design fez, né? Tanto o Sim. texto, o botão, qualquer coisa, o funcionamento, quando eu clico aqui, expande algum, sei lá, tipo um botão de filtro. Quando a gente clica, eu quero que o filtro venha de baixo para cima, faça uma animação, qualquer coisa. Então eu já crio isso tudo e aí fica bem mais fácil, né? Uhum. Tanto para o desenvolvedor, porque ele já vai pegar a coisa pronta, vamos dizer, a tela já vai estar pronta, ele só vai entrar e colocar os dados. Então, é bem, vamos dizer assim, é bem, como é que eu posso dizer? É uma forma bem estruturada de ter uma equipe, de construir as coisas, né? Tu faz uma parte, depois o Isso, outro desenvolvedor, isso, e às vezes tu consegue até isso, colocar exemplos, né? Dados dummies, isso, né? consigo. Sim, sim. No OutSystems a gente consegue também gerar umas queries, vamos dizer, dummies, e aí eu boto os dados fictícios e tal. Tanto é porque muitas vezes, quando o desenvolvedor vai fazer alguma coisa, quando algo se repete, então o que é que ele Uhum, usa? Ele usa um list record, ou agora que é o mais novo, ele usa o list, que tem o list e o list item. uhum, Então eu sempre tento visualizar, vamos dizer, quando o desenvolvedor for fazer essa tela, o que é que ele vai utilizar? É que ele vai usar um list record, uma lista. Então, o
que é que eu faço? Eu já crio uma lista do meu lado também, coloco lá, já faço tudo certinho, porque aí quando ele vê, ele já vai ver que tem a lista, aí ele já pode trocar a query minha que está lá, a dummy, alterar pela dele, e aí ele só preenche os dados e já está pronto até. Ele não vai fazer praticamente quase nada, só botar os dados, entendeu? Então, Sim, é bem, vamos dizer assim, eu acho que agiliza, né? Tanto o trabalho de quem está desenvolvendo, e também, vamos dizer assim, acho que ajuda o cliente a ver um produto que vai estar com uma qualidade muito boa, né? sim, com Assim, certeza. visualmente. Com certeza. E É, padronizado, né? Porque uma coisa esse. que eu vejo como o front-end tem esse olhar de quando ele tá olhando os mockups de UX e UI, ele identifica elementos comuns, né? E cria um bloco que vai Sim, ser esse elemento comum, né? Um item de um, sim. de um de um carrossel. é, Isso. Enquanto se fosse um desenvolvedor mais focado no back-end, iria fazer com divs e repetindo aquela informação, né? Então, Isso. É. poderia ser que ficasse diferente de um lado para o outro, mas não. O front-end ele já pensa na componentização, não sei se eu posso chamar assim, pensar em forma de componentes, né? E deixar lá dentro de um patterns, de um team, Isso. e É. depois a equipe de desenvolvimento vai acelerar imenso o trabalho deles, porque se eu tiro por mim e tiro também por muitas pessoas da minha equipe. Se eu pegar uma atividade onde eu preciso desenvolver tanto o layout quanto a parte do back-end, eu vou desenvolver o layout além de fora dos padrões, né, das boas práticas, porque eu não tenho essa especialidade, eu não conheço muito bem como é que eu posso fazer isso. Uhum. E também vou demorar muito tempo, vou quebrar a cabeça com aquilo não vai ficar com uma boa qualidade. Então, se dentro de uma equipe a gente divide, uma pessoa especialista front-end prepara o tema, prepara os webblocks, depois entra uma pessoa que é especialista back-end, sabe quais são os serviços que tem que consumir, sabe a query que tem que fazer, a lógica, como é que tem que montar. Eu acho que isso fica uma equipe muito mais organizada e performática na execução desse É, trabalho. é verdade. E assim, a qualidade do produto vai ter um ganho muito maior, né? Sim, Porque o cliente vai ver aquilo que foi mostrado para ele, né? No mockup. Ó, o mockup é esse aqui, o desenho é esse aqui que eu tenho. Ah, essa tela aqui, a gente tá vendo todas essas coisas, vamos dizer assim, essas coisas bonitinhas, né? Que a gente vê o design fazendo, uhum, desenhando. E aí quando vai ver o real, ele quer ver daquele jeito, ele não quer ver, sei lá, uma coisa toda troncha. Então, até pro cliente, assim, quando ele vê que realmente aquilo é real, assim, eu acho que ele é. vai Projetos. ficar bem sur... Sim, sim. Desculpa te interromper, força. Ia dizer o Não, quê? é que o cliente vai achar, tipo, aquilo uma maravilha, né? Sim, eu já escutei muitas vezes, quando um projeto é assim bem organizado, muitas vezes o cliente pergunta: "Ah, não, mas isso ainda é as mockups ou já é o projeto real?" É, Eu já pronto, escutei o cliente isso. perguntar isso algumas vezes. É, E a gente fica feliz, né? Olha, então nosso projeto, enquanto se fosse um desenvolvedor mais back-end, não ia ter essa visão, né, do detalhe que ali era um pixel maior ou uma margem maior. Para ele estava tudo bem, estava funcionando a lógica. é, verdade. Mas acho que tu falou um ponto aí muito importante, que ainda voltando um pouquinho mais atrás, quando Uhum. quando o UX e o UI disponibiliza para tu, o que tu faz é verificar o que é que tu consegue reaproveitar do OutSystems daquele layout que foi construído. Esse eu quero É pegar isso. um ponto-chave daí, que é a gente está falando em otimizar a equipe com um desenvolvedor especialista front-end que conhece OutSystems e depois um desenvolvedor back-end que conhece bem OutSystems. Agora, essa equipe iria ficar fantástica se tivéssemos um UX e UI que conhece OutSystems. E aí sim, ela ia montar um layout, ela ou ele iria montar um layout visando Isso. o que é que o OutSystems já é capaz de fazer. Então, iria montar com aquelas peças um layout Isso. para o cliente, que o cliente depois ia aprovar, ia gostar, mas Uhum. com componentes OutSystems. Aí seria espetáculo, não seria não? Isso, sim. Seria, vamos dizer assim, um sonho, porque o OutSystems ele traz, assim, até questão de cores, de classes.
Ele tem tudo. A gente consegue montar qualquer layout assim, se a gente usar as classes que existem, Uhum, as cores, porque ele tem borda arredondada, tem borda para baixo, borda para cima, margem para baixo, tem tudo. Tem os uhum. espaços e agora com o novo que tem o root, que é as variáveis em Ixi, CSS. isso é Então massa, né? a gente pode definir os espaços, o tamanho das fontes, as cores. Então, tipo, já tem tudo definido. É só a gente, vamos dizer, eu não quero que o meu laranja seja esse laranja que a OutSystems criou. Eu quero que seja outro. Então, a gente, vamos dizer, logicamente, vai importar o tema da OutSystems para ser o tema base, porque vamos dizer, ele é muito rico até para responsividade também. Uhum. Mas aí eu posso só alterar a variável, entendeu? Vamos dizer, eu não quero esse laranja, eu quero que o meu laranja seja esse hexadecimal aqui. Então eu troco só aquilo ali no meu tema e vou conseguir usar, vamos dizer, tudo com aquela nova cor e não vai, assim, o layout não vai quebrar por causa disso, entendeu? Ele vai Sim. continuar tranquilo O impacto da e é mudança é bem muito legal. pequeno, não é? Com isso. É, isso, E até teve sim. um projeto que a gente construiu uma coisa bem legal, que foi um projeto que servia para vários clientes, várias marcas, e mudávamos apenas as variáveis com as cores. E aí o aplicativo ficava a cor daquele cliente. Então, Isso. em projetos que é software as a service, né? Software como serviço, Uhum. pode ter vários clientes utilizando o mesmo aplicativo e com as variáveis de E- CSS a gente configura as cores. ca- Isso, cada um com a sua cor, ou a logo, ou tamanho de Uhum. fonte, ou sei lá, a fonte. Pode ser que um seja Roboto, outro seja sans serif, e assim, Dá vamos para dizer, tem colocar a várias formas fonte de. também variável de CSS, dá para colocar a fonte também? Tá? Dá, sim. Fonte, espaçamento, cor. Eu acho que dá para botar um bocado de coisa. Que massa. Tudo assim, É, a maioria dos atributos que existe, vamos dizer, eu quero definir aqui que o tamanho do header sempre vai ser sei lá, sempre 56 pixels. Eu boto lá, crio uma variável lá. Header é a altura do header, vamos dizer. E aí eu digo que ele sempre é 56. Mas agora eu quero mudar, eu não quero mais que seja 56, eu quero que seja 60. Então, quando eu mudar só na variável, quando eu atualizar o sistema, todo o sistema vai estar como 60 já. Eu que não vou precisar massa. entrar em cada um, entendeu? Aham. Para alterar. Então é só alterar uma vez que vai ficar para todos. Sim, isso que tu falou agora me fez lembrar do que é muito comum ver os desenvolvedores também que não conhecem muito de front-end fazer, não é? Que é utilizar. Tudo bem, isso é um facilitador, é um ponto positivo do OutSystems, mas agora me É, diz tu, como especialista, o que é que tu acha daquele editor de estilo, que no fundo, pelo que eu vi, ele gera estilo inline. Então, qual o esse. impacto que isso tem depois num trabalho que está estruturado com classes, aquele editor que adiciona estilo inline? Como é que tu vê aquilo? Então, assim, as boas práticas é que a gente crie sempre classes, né, para ser usado. Estilo inline, se você até botar no, acho que é na W3 School, Uhum. que tem um validador deles, se você botar estilo inline vamos dizer assim, é como se fosse proibido. Então, eles sugerem sempre que você crie uma classe para aquele elemento, para que ele fique, para poder ficar mais estruturado, mais organizado. Então, assim, realmente aquele line ali facilita muito, mas vamos dizer, se eu quiser trocar a cor ou fazer qualquer outra coisa, eu não vou conseguir fazer lá, entendeu? Eu vou ter Sim. que sempre ir abrir o OutSystem lá e trocar. Com a classe, não. Com a classe, se a gente jogar a classe, vamos dizer, eu quero que ele fique com a cor vermelha quando tiver essa classe, quando trocar de classe for para essa outra classe aqui, que seja, sei lá, o detalhe green. Aí o Uhum. detalhe vai ficar como verde agora, entendeu? Aí com as classes é bem mais fácil de trocar as cores, trocar tamanho, espaço, tudo. Com a Sim, classe é bem mais fácil. Esconder, mostrar. Com a classe vai ser bem mais fácil do que botar inline, né? Então, com eu acho certeza. que, se for, vamos dizer, se sempre utilizar as classes, o sistema seria bem melhor. Até a gente, às vezes, quando pega,
alguns sistemas que tem muito estilo inline. E aí, quando vamos dizer, o projeto já está lá na frente e eu entro para fazer esse trabalho de front, eu vou ter que alterar em todas as telas. Todo o trabalho que o pessoal teve de botar inline, eu vou ter que remover tudo e colocar vamos dizer, os meus blocos lá para ficar tudo certinho. Entendi, é verdade. A gente Ah, teve essa experiência. Eu falei há pouco de um projeto que a gente fez dinâmico, né, as cores. Mas antes dele se uhum. tornar dinâmico, o front-end, aqui que é o meu amigo também, Thiago Ormondes, também mandou um abraço aqui para ele, que é especialista também front-end. Ele teve que passar em todas as telas e Isso, remover o estilo inline com a ajuda aqui também da equipe. Depois ele foi colocando as classes e como tu disse, igual como estás a falar, ele também fala. Tem classe no OutSystems para tudo, basta conhecer. tudo. Margem, top, Isso, margem, tudo. X, tem S, tudo. médio. Isso, tudo, tudo. Tem tudo. E se não tiver, você pode criar e utilizar sempre que precisar. Sim, num tema base Entendeu? ali, Não né? tenho. Cria no tema base ou cria no próprio tema, vamos dizer, do projeto. E aí Sim, aquela classe fica só para aquele projeto. E aí é só utilizar, não vai impactar em nada. sim. Depois para manutenção é É bem bem. mais fácil, né? É isso, bem mais fácil também. Top, top. E agora eu não cheguei a concluir a parte do UX e UI, não é? Que se eles fizessem, facilitaria muito. Só que aí que eu adiciono uma outra informação também. O OutSystems já tem um kit do Figma. Então, tem lá na página do Hum, OutSystems UI. Então, basta apresentar, não é? Então, eu deixo aqui também essa sugestão. Se estás a trabalhar com UX e UI, apresenta para ele. Diz, olha, já tem esse kit aqui do Figma, do uhum. próprio OutSystems, para que ele também possa ver o que é possível, né? Customizar ali na medida do que o cliente deseja, mas já utilizar pelo menos alguns padrões ali do OutSystems. É isso. Eles É, lançaram. o, eu tô trabalhando num projeto aqui no Brasil que o pessoal aproveitou muito isso. Tanto as cores como o próprio layout da OutSystems, a maioria das coisas, os espaçamentos, tudo eles aproveitaram do que, vamos dizer, lá desse Figma que tu falou, desse kit do Figma, que é o sistema disponibiliza. Então já tinha tudo lá, eles só pegaram e, vamos dizer assim, botaram na cara do que o cliente precisava. E aí, tipo, eu tô bem na frente, vamos dizer assim, eu tô bem na frente do pessoal que tá desenvolvendo ainda. Tipo, eu já passei, vamos dizer, passei por já fiz as telas de um projeto desktop, de um app, e já tô no desktop desse app, e o pessoal ainda tá no primeiro ainda, entendeu? Uhum, Então, ficou bem mais rápido assim. Então, que todos os massa. componentes, a maioria, eu não criei, vamos dizer, assim, um ou outro eu criei, um bloco ou outro eu criei, porque é coisa de layout. Layout, assim, o conteúdo de dentro, na maioria das vezes, não, vamos dizer assim, não dá para montar só com o system, mas às vezes a gente quer que fique um padrãozinho, uma coisa mais clean, né, de se ver quando ele abrir, tem um bloco, ele abre, tem lá o nome do bloco para identificar o que é que ele está expandindo ali, para ele poder ver o que é que tem dentro Uhum. e dentro também vai ter outros blocos que é para separar, para poder ficar mais fácil o desenvolvimento, mas muita coisa mesmo foi usada da própria OutSystems e o cliente até agora não reclamou de nada, vamos dizer. Tá Que bem massa. legal. E tu É. sabia, quando tu tava olhando pro X, tu sabia, epa, isso aqui já tem OutSystems, ou eles te disseram, eles tinham lá alguma indicação, isso aqui é tal coisa já do OutSystems, ou não, tu tem sempre, tu olha e diz, ah, já me lembrei, isso existe aqui no OutSystems UI. Como é que tu sabe? Que tu pesquisa, também do teu conhecimento, né? Que tu já, tua Não, experiência. tem coisa, muita coisa eu já sei, já sabia que existia. Até porque assim, como faz muito tempo que eu trabalho com isso, tem muito componente que a gente já conhece, Sabe de cor, entendeu? Tipo, o os OutSystems UI. avatar, os avatarzinhos que ele tem, que é aquele círculo que bota uma imagem do cara ou só a letra dele. Uhum. Todas essas coisas, accordion, todas essas coisas a gente já conhece, né? O que é o System tem. Carrossel, tudo isso a gente já conhece. Então, quando a gente bate o olho na tela, a gente já sabe
tudo que tem OutSystem e o que não tem, a gente cria. É Massa. bem. Aí foi bem tranquilo. Esse E a, projeto. e a gente já teve experiência também, Glauber, em conjunto, de customizar uma extensão do SilkUI, era ainda na época, né? Customizar componentes do Sim, OutSystem. Não do 10. Sim, no sim. 10 a gente conseguia pegar o tema do Lisbon, aí clonava ele e usava ele como se fosse o tema, vamos dizer, modificava, né, para ficar na cara do cliente. Então a gente pegava o tema, que eu acho que é até uma norma da OutSystem naquele tempo, Naquele de tempo. usar assim, você Começava com o pegar esse template, tema, clonava, né? esse, E pegava depois. esse, clonava, alterava os nomes e tal, e você já conseguia usar aquele tema da Lisbon que já vinha com muita coisa, tipo responsividade, todos os componentes já tinham CSS, era só você alterar a cor, essas coisas, o espaçamento, Uhum. dependendo do que o design fez. E vamos dizer assim, era não como é que eu posso dizer? Foi assim, era bem prático também de se usar. É, mesmo não tendo as variáveis, que naquele tempo também não tinha as variáveis do CSS, né? Mas É. também era muito prático de usar. E, e tá aí, eu acho que já tá no quarto projeto lá, que a gente já não tá mais na empresa, mas já tá no Uhum. quarto projeto lá, eu acho, desse ainda deve estar usando o mesmo tema O que a Lisbon. gente utilizou. Isso. É. Que Ainda tá massa. lá sendo usado, que tá customizado, né? O Uhum. menu, o header tá todo customizado com as cores do cliente, essas coisas. A gente deu uma Massa. modificada também, porque eles tinham. O header dele era um pouquinho maior, a gente deu uma ajustada lá, mas. Para onde, se ele quiser criar outro projeto agora, e se for ter esse mesmo layout, ele vai puxar e não vai ter problema. Que massa. É, isso é interessante É, também. Né? Dentro de uma fábrica tem lá o tema base, né? Que aí a gente vai evoluindo aquele tema base que pode ser utilizado por várias aplicações. Tem o tema do é cliente. isso. Inclusive, nesse projeto que eu tô agora, foi feito assim também. Só o app, porque o app é diferenciado, né? Tem a mesma Sim. cara o app, mas como é app, a gente preferiu fazer tudo no app. Mas os dois sistemas que são desktop, o design fez o layout já pensando nos dois. Sim. Então, toda a cara do sistema, vamos dizer, o layout é igual, o header é igual. O que muda? O menu, que em um tem algumas coisas, no outro não tem. É coisa besta, assim, vamos dizer. O Sim. conteúdo dentro, entendeu? Tem um que, sei lá, o subheader é cinza e a parte de baixo do conteúdo é branco. Aí tem outra, já no outro, em cima é branco, todo branco e embaixo que é cinza. É coisa besta, entendeu? Uhum. Mas Sim. tá bem bacana. E tu tá desde em OutSystems, né? Faz muito tempo. E tu viu a evolução do Silk UI pro OutSystems UI. Tu sentiu que Sim, houve uma melhora nos componentes, na forma, na responsividade? Como é que foi essa evolução do OutSystems, sim. do Silk UI pro OutSystems UI? Na visão É, front-end? foi, foi, assim, ele já era bom, é porque eu acho que o pessoal não conhecia muito bem naquela época, Antes do Silk UI ainda tinha um uns, antes, né? O tinha. Silk UI já foi uma Mas coisa quando, que ajudou muito. então, quando eu peguei, eu acho que tava nessa mudança de tipo, vamos dizer, acho que o Silk UI era novidade. Hum, Aí tinha essa história do layout responsivo, do grid, uhum, que o Assist já disponibiliza o grid, né? Se você olhar lá, tem as colunas, coluna um 2 3 né? Isso, cada sim, div, cada sim. container. Pronto, e vamos dizer, quando eu cheguei, estava nessa época, acho que era como se fosse novidade. Então eu peguei do 8 pro 9. Só que lá no 8 ainda peguei uns projetos que era do 8 que não tinha muito isso. Então, até para a gente criar vamos dizer, um AUL, porque agora é mais fácil. Agora tem lá HTML, você puxa a coisa, cria a tag que você deseja e Sim. utiliza. Lá naquele tempo, não, a gente tinha que criar vários webblocks com a abertura e o fechamento da tag para Com a poder utilizar no expression, né? sistema. Com a expression, expand É, inline, qualquer coisa. Não, pronto. escape content yes, né? Escape Content. Isso, isso. Naquele tempo. Aí, como
com essa mudança, tipo, quando chegou o CircuitY já era novidade, e aí teve um ganho muito grande, assim, acho que tanto para o OutSystem quanto para os clientes que utilizavam. E aí Para os depois veio desenvolvedores também, o... né? Também, sim, também. E quando chegou esse mais novo agora, que é o OutSystems UI, aí sim foi um pulo muito gigantesco, porque agora a gente está usando as variáveis, Ixi, é, que é as variáveis do CSS, que já é uma coisa, assim, um massa. avanço muito grande, porque você pode customizar tudo, né, ali, Uhum. deixar tudo pronto, e aí quando você for desenvolver já tem todas as classes, ou todas as variáveis, é só utilizar elas e, vamos dizer assim, não vai ter problema, né? Sim. E vamos dizer assim, se você mudar em um lugar, se você mudar lá, com minha cor primária não é mais essa, eu não quero que seja mais azul, eu quero que seja vermelho. Então é só mudar lá o primário que todo o sistema vai pegar aquela cor primária. Então o ganho foi Massa. muito grande. E além disso, essa parte do que é em React, né? Uhum. Que também é muito bom, porque antigamente a gente tinha que, vamos dizer, colocava um item na tela para poder atualizar aquele item, tinha que dar o refresh na tabela e depois atualizar toda, vamos dizer, o bloco ou Um aquela Ajax Refresh, informação né? com a Ajax Refresh. E agora não, agora Ixi. mudou o valor da variável, a gente vê automaticamente na hora Sim. Pro a client mudança, side, né? o Reactive pro Isso. client side ficou top demais, porque Ficou não, muito bom. não tem mais aquilo do run JavaScript, né? Que tinha Isso. que. Não. E os Ajax refresh da vida, que a gente tinha um problemão quando era. Se a gente fizesse refresh no elemento, né? E não fizesse no script, aí Isso. Não quebrava. funcionava. É isso. Aí o script tinha que estar dentro do bloco, porque aí quando desse refresh no bloco, ele refrescava tudo e aí rodava o script de novo. Era Isso. bem complicado naquele tempo. É verdade. Com massa agora de escrever um scriptzinho client-side até com a sintaxe, É né, isso. já consegue ver o highlight, né, do Uhum. get element by ID. Agora Isso, ficou top. ficou bem melhor. E agora pode usar, né, o JavaScript em várias partes do código, não só, vamos dizer, em certos momentos, né, Uhum. da aplicação. A gente pode usar em vários momentos ela. Então, ficou bem melhor. Massa, tu já construiu já um componente utilizando esse JavaScript? Esse layout que estás desenvolvendo agora é Reactive? É, Massa. já sim. Já o menu aqui eu fiz com criando o bloco e o JavaScript para clicar, ele abrir, expandir e tal. E uma coisa também que eu notei é que nos antigos a gente tinha vamos dizer assim, um empecilho, que era quando eu criava o script, eu tinha que criar baseado em objeto e que ele pudesse, vamos dizer assim, que ele pudesse ser chamado várias vezes na tela e nunca conflitar com outro elemento. Vamos dizer, podia ter dois elementos na tela. E Uhum. antigamente, se você criasse o script, vamos dizer, pensando só como se tivesse um bloco na tela, quando botasse dois na tela, um ia falhar. Sim, Não sei se é tu lembra disso. verdade. Um Sim, falhava. porque o Aí script vai tinha que. carregar duas vezes, né? O mesmo script vai carregar duas vezes. é, Aí ele sempre ia pegar, eu acho que o último. Acho que era o último que ele pegava sempre. O primeiro se perdia, ou era o primeiro que pegava sempre e o último se perdia. É, Então a gente tinha que, lá quando a gente fazia os componentes lá, já tinha que pensar nessa forma sim. de manter vamos dizer, o componente como se fosse um objeto, né? E agora não, agora no novo ele já dá até a opção. Se você for olhar lá, tem variável que é do tipo objeto. Então eu não preciso mais, como é que eu posso dizer? Eu não preciso mais criar toda uma lógica no JavaScript para poder ter um objeto lá dentro e ele saber diferenciar cada componente, né? Que é o mesmo componente, só que está várias vezes repetido na tela. E com essa variável não, com essa variável eu digo, ó, esse objeto aqui agora, esse JavaScript agora é dessa variável aqui e acabou-se. Então, quando jogar lá na tela, cada um tem o seu, ninguém vai dar conflito. Isso foi Massa. uma coisa bem legal também. E, Glauber, me conta outra coisa. Qual foi o desafio mais hardcore que tu pegou assim, front-end, que tu teve que quebrar a cabeça? Eu me lembro de alguns que a gente pegou em conjunto, né?
Aquela tabela Isso. que. Como era a tabela? Que tinha que manter. Que eram tabelas diferentes, mas Os tinha que dois manter os, lados, os scroll em conjunto, né? Tem umas coisas assim. isso, Mas me conta é, aí algumas teve essa. experiências desse tipo. É, teve vários, né? Mas eu acho que a mais recente que eu tive foi de criar uma tabela que ela, vamos dizer, ela é uma tabela que fazia scroll, então a primeira coluna ficava fixa e as outras colunas faziam scroll, né? A gente conseguia fazer scroll. E além disso, essa parte que era fixa era uma árvore. Então, quando eu clicasse aqui no maisinho, ela ia expandir e ia mostrar os outros valores, vamos dizer, daquela linha. Então, como é tabela, sabe como é tabela, né? Tabela é linha por linha. Uhum. Então, eu pensei aqui mais ou menos como ia fazer e não tá 100% ainda, porque faltam uns detalhes, mas é detalhe de tipo, o header não fica fixo, essas coisas, é uma besteira. Mas, assim, o funcionamento de clicar e expandir, tem uns togglezinhos também que esconde a tabela, esconde certas colunas da tabela e mostra. Eu fiz tudo isso usando o JSON e o JavaScript e está Uhum. funcionando. O cliente até agora gostou e eu acho que esse foi um dos desafios assim mais complicado de fazer, né? Que Uhum. além de ser em OutSystems, e uma coisa boa também é que quando os parâmetros mudam agora, a gente consegue lá criar uma ação para quando o parâmetro muda, quando esse Sim. block sai da tela, que destrói. Então tem muita coisa agora que antigamente a gente não tinha. Então, se fosse fazer esse componente lá no System 10, acho que ia dar mais trabalho do que agora. É Entendeu? capaz. Verdade. Era. Mas acho que esse foi o mais, vamos dizer assim, o mais cabuloso que eu peguei até hoje. Massa. Que na verdade eu nunca tinha feito, né? Também, eu nunca tinha feito também. Que eu já peguei, vamos dizer, eu já peguei um também, que foi para um projeto, acho que era lá para os Estados Unidos. E o que era? Era você clicava numa imagem, aí ele abria um pop-up e você conseguia passar as imagens, tipo um carrossel, né? E podia ser imagens ou vídeos. Hum, Aí, além disso, embaixo mostrava as thumbnails do embaixo, né? A gente sim. conseguia passar por baixo e via as thumbnails. E aí, tipo, se a gente usasse, vamos dizer assim, tudo do OutSystem, pegasse do carrossel do OutSystem, pegasse tais coisas, para sair montando ali aquele componente, vamos dizer assim, não ia ficar uma coisa parecida, vamos dizer assim, com o layout que o UX desenhou. Então, o que foi que Hum, eu fiz? Eu fiz, bom, para ficar mais performático também, eu vou fazer tudo isso com JavaScript, porque não tem nenhuma interação aqui que vai chamar o servidor alguma coisa. Ele clicou aqui, eu já tenho já vou receber todas as fotos, que eu já recebi uma lista, né, das fotos que iam ter, tudinho. uhum. Então, eu já recebia isso no meu componente. O que que eu fiz? Só fiz montar o componente. Então, ele abriu o modal, tinha um botão de print, eu acho. A gente podia Hum. printar Tinha a imagem. funcionalidades, né? Era pelo topo, assim. Mas, Tinha umas funcionalidades, tipo vamos dizer, passar o carrossel embaixo, passar em cima. Tinha a parte de print, tinha o fechar. Então, tudo isso eu fiz com JavaScript. E, e assim, ficou bem legal. Ficou rápido, né? uhum. Porque não tinha chamada para o servidor, não tinha nada, era tudo JavaScript. Já rodava tudo no cliente, então ficou bem legal. Mas é massa. Tipo, eu acho muito essencial. Eu acho que deveria até ter, tipo, certificações front-end no OutSystems. Mas eu acho que É, tem muito essa coisa do full stack, da pessoa saber um lado do outro. Mas quando a gente entra nessas complexidades, e para ser uma coisa bem feita, eu acho que não. Eu acho que valeria a pena ter especializações front-end dentro do OutSystems. Acho que dentro de uma equipe, uhum, pelo menos ali um ou dois, né, especialistas dessa área tem que ter para ter uma coisa mais organizada também, nesse sentido. uhum. Porque, vamos dizer,
quando você dá o nome a um if, né? Quando você Uhum. dá o nome ao if que está na tela, não o que fica no, naquelas ações, mas o que fica na tela mesmo. Quando você dá um nome, o OutSystem cria um span ou uma div. Uhum. Não só isso, como quando eu puxo um bloco, ele também cria ou um span, ou uma div. Acho que nos novos agora ele cria uma div. E às vezes, vamos dizer, eu faço o trabalho do front e aí, tipo, tá pronto. Mas aí quando vai pro desenvolvedor, ele coloca uma div a mais ou envolve aquele bloco numa div. Uhum. E aí quando vai ver, tá tudo diferente. Aí quando eu vou lá ver é porque ele colocou uma coisa a mais, entendeu? Sim. Porque para ele, eu quero essa div aqui para poder fazer tal coisa. E, sei lá, dar refresh, não importa, isso é nos antigos, né? E isso atrapalhava, às vezes, vamos dizer assim, O o que eu tinha layout, né? construído, né? Eu tinha que entrar para poder dar um tapa No no que visu. ele desenvolveu, Tapa no e tinha visu. que dar um tapa no visu, era isso. Para poder ficar, vamos dizer, do jeito que o design tinha feito antes. E a gente brincava muito Aí assim você. também, né? Ei, Glauber, dá um tapa aqui no visual. E dá, Era, não, não era assim, não, era dar um talento, dá um talento, era dar um talento. Isso. dá um talento aqui no layout que tá meio. É, Tá muito bonito, não. era bom. É verdade. Talento ficava show. E para o pessoal, para o pessoal, Glauber, que se identifica mais com o front-end, também gosta da forma OutSystems de desenvolver, quais dicas tu poderia deixar para esse pessoal, do que eles podem estar estudando e também deixar uma mensagem para esse pessoal se faz sentido e se existem oportunidades para um especialista front-end dentro do OutSystems, na tua visão? O que é que ele poderia estudar e se Uhum. existe realmente essa oportunidade dele se especializar em front-end e conseguir uma oportunidade de OutSystems, na tua opinião? O que eu aconselharia é conhecer a plataforma, é essencial, saber o que cada elemento vamos dizer, o table records, o list, o container, o placeholder, tudo aquilo, a expression, tudo que o HTML, tudo, vamos dizer, o que aqueles componentes, o que gera no HTML, ele Uhum. precisa entender isso, né? Então é bom ele estudar também e ver como funciona, tipo, esse table records, como ele funciona. Ele precisa saber para poder desenvolver. E quando ele for fazer os layouts, ele saber, aqui eu acho que eles vão usar o table records. Aqui vai ser uma lista, aqui vão usar a expression, entendeu? Eu acho que acho que primordial, ele tem que conhecer a plataforma, que não é muito difícil. Tem vários vídeos aí que ensina tudo, como usar Uhum. até os componentes, e é Sim. bem tranquilo. Até no E site da própria OutSystems. da própria OutSystems, isso. E eu acho assim, de front-end, vamos dizer, se você já sabe, só basta aprender OutSystems e se jogar. Só. Bacana. E quem não sabe ainda muito bem front-end, se identifica com essa parte, mas não sabe ainda. É, Sim. Aí realmente tem que estudar, né? Saber como é feito, vamos dizer assim, estudar os paradigmas, né, do HTML, do CSS, do JavaScript, para uhum, quando chegar no OutSystem poder entender, porque o OutSystems quando você cria alguma coisa, um componente, você sempre tem que pensar que aquela coisa pode ser reutilizável. sim, Então, sempre tem que pensar no código que a gente vai reutilizar ele várias vezes. Então, sempre que fizer, tem que, né, pensar nessa parte, né, dele estar performático, sim. de estar fácil, né, até a leitura de quem pegar fora, como é que ele funciona, tudinho, e eu acho que é isso. Bacana. Tem um site que é o W3 School também, né? Acho que tem muito material lá Sim, também sobre. tem. Ensina várias coisas lá. Até como você criar um accordion, até criar, como é, slide. Lá tem tudo. Como é que Você é pegando a ideia lá, como os é que os seletores, isso. seletores do CSS é muito importante, né?
Eu nunca sei a sintaxe, Isso. mas às vezes eu me lembro que existe, eita, o Glauber, ou então o outro, aquele meu colega, Uhum. fazia aqui um seletor no CSS que pegava aquele elemento que tinha aquela classe que era filho desse que estava embaixo desse. Então eu sei que existem esses Isso. seletores, mas a Isso sintaxe existe. eu não sei. Aí eu sempre ia no W3 School para ver como é que era esses Para seletores. ver como é que fazia. É, realmente. Tem isso, tem também os pseudos elementos, que Uhum. é o after ou before, dá para você usar também. E tem muita lá tem muita coisa. Se você for lá e estudar por ali também, tem muita coisa bacana. Massa. Então é É, estudar, para quem já conhece front-end, entender o que é que os elementos do OutSystems gera, né, por trás. E para quem não conhece isso. OutSystems, começar pela base também, que é o HTML, CSS, JavaScript. E aí tem muito material Isso. online também sobre isso. É Tem W3 muita coisa. School, se pesquisar no Aí, Google. até eu Uhum. pesquiso também. É Até claro, eu pesquiso, às vezes o, quando. o cara não vai decorar toda a sintaxe. É importante o cara saber que aquilo existe e existe forma de se fazer isso. Eu, É isso, é. Eu costumo dizer que uma qualidade essencial para o desenvolvedor é saber pesquisar. Porque a gente não vai decorar tudo, mas se a gente souber pesquisar e encontrar algum tutorial sobre aquilo, alguém dizendo como é que se faz, ou como é a Isso. sintaxe daquilo, aí a gente se desenrola. É, você tem uma base, né, para montar o seu, Isso. né? Uhum. É, Mas é é o que a gente importante faz. saber pesquisar. É, isso é bom. Mas, pô, Glauber, muita informação sobre front-end, layouts. Acho que o pessoal vai gostar bastante, principalmente quem se identifica mais com essa área. É para ficar aqui um podcast enxuto. A gente pode encerrar aqui a nossa conversa. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite e ter partilhado teu conhecimento conosco, teu conhecimento, da tua trajetória, tua história. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Sinto muita falta também do nosso trabalho em conjunto, nossas brincadeiras ali, nossos desafios. E te agradeço muito por essa participação. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar participando aí do teu canal, da tua história também. E espero um dia a gente trabalhar junto novamente, junto com o É, Pedro Costa. boa, E também. nós três era, não sei nem como dizer, mas a gente fez muita coisa junto, né? Lá Uhum, na Truend. Então, vamos dizer, um aprendeu com o outro. verdade. E aquele foi bem legal. Assim, né? Toda a nossa trajetória. Tem muita coisa que eu sei que, vamos dizer, foi o Pedro que me ensinou. Tem muita coisa até tu que me ensinou também. E Uhum. mesmo eu, vamos dizer, eu já trabalhava com AutoSystems e tu entrou depois. E mesmo assim, tu me ensinou. E Vê tu me, e tu que me ensinou muito também, front-end, é, isso. toda a minha base. E Aí por onde foi, eu passo, eu levo isso. Eu me lembro, o Glauber fazia isso assim. E até eu, às vezes, eu ensino, eu posso passar um conhecimento para um outro front-end ou para algum amigo, mas que na verdade era um conhecimento teu, que eu aprendi contigo, né? Tu já é, aprendeu também, e assim a gente vai passando isso. conhecimento. Foi bem legal. E Mas muito obrigado massa. por participar aí do. É Muito obrigado por nóis. me convidar, né? Tamo junto. Valeu, eu que agradeço. É nóis. Valeu. Valeu.